a gente vai vivendo. Aproveito para cumprimentar os colegas que dividem essa mesa comigo, e agradecer também a todos que estão aqui nos assistindo, que em meio a essa pandemia, em meio a seus afazeres, dedicaram parte do seu tempo para participar desta homenagem à professora Rosa Virgínia. Eu vou projetar a minha tela, e aí vocês podem acompanhar a minha apresentação. Estão vendo? Acredito que sim, né? Começou a projetar. Então, inicialmente... sim, ok, obrigado, Natival. Então, inicialmente, eu queria dizer que o meu contato com a professora Rosa é bastante diferente dos outros colegas que participam dessa mesa, porque eu não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, né? Não conheci a professora Rosa Virgínia. Então, o meu contato com ela é apenas por meio dos seus textos, né, e do legado que ela deixou aí com seus ex-orientandos. Então, dessa forma, a minha homenagem já parte de um lugar um tanto diferente dos colegas que me antecederam. Então, a minha fala hoje, né, eu vou trazer algumas questões mais pontuais, com alguns dados de pesquisa, e aí eu acho que a gente vai conseguir relacionar bastante com as outras falas, justamente porque os colegas trouxeram uma questão mais teórica, né, e algumas questões historiográficas, e aí eu acho que vai complementar bem o que eu vou apresentar agora. Então, eu intitulei a minha fala como um olhar para aquilo que não mudou, a retenção no léxico litúrgico, justamente porque eu tenho percebido cada vez mais que eu tenho me tornado especialista em documentação eclesiástica, porque desde a minha graduação eu trabalho com documentação dessa esfera. Aconteceu isso no mestrado e agora no doutorado, lá na Universidade de São Paulo, sob orientação da professora Verena e com a orientação da professora Maria Filomena Gonçalves, tenho trabalhado com documentações dessa esfera. Então, só para iniciar a minha apresentação, eu retomo algo que já foi dito pelos colegas, né, sobre a definição, uma das definições, né, que a professora Rosa Virgínia traz para a linguística histórica. Né, e aí a gente pensar a linguística histórica como uma área que interpreta mudanças ao longo do tempo histórico, em que uma língua ou família de línguas é utilizada por um dado grupo. E aí, como eu fiz um recorte no nível lexical, aí eu trago aqui, coloco à frente dos nossos olhos, a lente da linguística histórica sócio-histórica, justamente aquela que relaciona fatores extralinguísticos e fatores intralinguísticos, né? Uma citação que eu acho importante trazer para essa apresentação é da linguista Theodora Bynum, numa obra de 1977, que embora um tanto distante de nós, ainda se faz muito pertinente, é que a linguística histórica procura investigar a maneira pela qual as línguas modificam ou mantêm suas estruturas no decurso do tempo. Eu acho interessante essa citação justamente porque Bynum traz para nós a questão da manutenção, né, das estruturas ao longo do tempo. Porque quando a gente está diante de um texto, né, de um documento, a gente já vai logo procurando aquilo que mudou, né, aquilo que é diferente em diferentes períodos, e a gente acaba não tendo tanta atenção para as retenções que acontecem em todas as línguas ao longo do tempo. Né? Então, é algo que é pano de estudo da linguística histórica também, o estudo daquilo que não mudou ao longo do tempo, não só a mudança linguística. Então, no meu mestrado, eu trabalhei com livros de inventários da Catedral de Mariana, propus a edição desse documento e a elaboração de um glossário dos itens lexicais relacionados à esfera litúrgica.
E aí, eu sempre digo isso nas minhas apresentações e sempre vou dizer, quando eu for tratar do livro de inventário da Catedral de Mariana, que um dos subprodutos desta pesquisa foi, de fato, a candidatura desse documento ao programa Memória do Mundo da Unesco. Eu gosto de frisar isso justamente porque, diferentemente das outras propostas que são enviadas à Unesco, que são elaboradas por uma equipe grande de pesquisadores, esse documento, a candidatura dele foi realizada unicamente por mim, pela minha orientadora na época, que era a professora Alexia Teles, do COV, na UFMG. Eu trago aqui uma citação da professora Tila Cohen, lá da UFMG, que vai dizer assim: na maioria das pesquisas contemporâneas na área diacrônica, preferência tem sido dada aos corpora de textos fidedignos. Alguém está com o microfone ligado, está dando um retorno aqui para mim, se puder desligar, acho que fica melhor. Criteriosamente armazenados segundo normas da edição crítica de textos. Tais textos, muitas vezes inéditos, revestem-se da maior importância para os estudos diacrônicos, uma vez que podem revelar características novas sobre a língua portuguesa de períodos pretéritos e assim contribuir para o avanço de nosso conhecimento desses estados de língua. Justamente para a gente pensar, né, o quanto tem sido feito nessa área, né, tem muita gente trabalhando tanto com a questão de edição de texto, quanto com a análise, né, de fenômenos linguísticos em períodos passados, e aí há muita coisa para a gente estudar ainda e debater sobre o assunto. Os dados que eu trago aqui hoje, né, fazem parte desse material que está no Prelo, em vistas de publicação, que é um segundo fruto do meu mestrado, Os Segredos do Léxico Litúrgico, glossário do primeiro inventário de bens da Catedral de Mariana. E quando for publicado, eu compartilho com vocês. Então, eu trouxe 5 itens lexicais, né, eu poderia ter trazido mais, mas em virtude do tempo que eu tenho para apresentar, trouxe 5, e aí justamente para a gente pensar essa questão da retenção, né, da manutenção desses itens lexicais ao longo do tempo. Aí. Aqui, só para ficar um pouco claro, a microestrutura do glossário que a gente apresenta, eu tomei como ponto de partida o glossário que a Liliane Barreiros fez na tese dela, em 2017, então sempre apresentando a forma, a entrada do item na forma que é encontrada no manuscrito, o número de ocorrências, a ortografia atual, segundo o dicionário Wise, uma definição lá do Blitou, uma outra definição de um dicionário litúrgico, do Hoover, uma abonação e as outras ocorrências e a localização na edição. Uma coisa que é importante a gente levar em consideração quando se fala dessa esfera social é que os ritos litúrgicos sempre se revelaram muito importantes nas celebrações religiosas católicas. E eu até extrapolo isso, não só nas celebrações religiosas católicas, né? Todas as religiões são muito preocupadas com seus símbolos e com suas celebrações. Mas, como aqui eu trato do léxico litúrgico da Igreja Católica, por isso fiz esse recorte, né? Então, a Igreja Católica, portanto, regulamentou por meio de diversos concílios um rigoroso cerimonial destinado a expressar a dignidade dos seus ofícios. E foi com o Concílio de Trento que o uso inteligente desses mecanismos simbólicos de comunicação foram potencializados. O Concílio de Trento é muito importante quando se fala da questão litúrgica, justamente porque, após esse concílio, houve a alteração de diversas questões que são relevantes quando se trata da nomeação dos objetos, das cores que são utilizadas dentro da liturgia e outros fatores. Então, os exemplos eu organizei da seguinte forma. Primeiro, eu vou apresentar o item lexical, uma definição disponível no vocabulário português e latino do Blitou, uma definição disponível no dicionário Wise, de 2009.
Então, para a gente ver como que esse mesmo item lexical se comporta nessas duas obras lexicográficas. Depois eu apresento um conceito que foi retirado de uma loja de objetos litúrgicos, uma loja virtual, e aí justamente para mostrar que esses itens lexicais ainda são utilizados. É uma loja que funciona, que vende produtos até hoje. E as imagens do Museu da Liturgia de Tiradentes, aqui em Minas Gerais. Então, o primeiro exemplo é casula, né? A forma em caixa alta é justamente a ortografia encontrada no manuscrito, e aí, entre colchetes, a fórmula atual. Então, Bluetooth vai dizer assim, que é a sagrada vestidura que o sacerdote leva ao altar sobre a alva para dizer missa, em memória da injúria que foi feita ao nosso Redentor, quando em casa de Pilatos lhe puseram aos ombros por escárnio a púrpura vermelha. Em Oás a gente vai encontrar a seguinte definição: paramento eclesiástico de seda, damasco, etc., guarnecido de galões, cujas cores variam conforme o rito. É o que o sacerdote veste sobre a alva e a estola para celebrar missa. No site da Acordes a gente encontra a seguinte definição: casula é uma liturgia que os sacerdotes usam sobre a túnica ou alva e estola para celebrar a Eucaristia. Cores litúrgicas: branco ou dourado, verde, vermelho, roxo e rosa. Também conhecida com o nome de planeta, devido ao seu formato arredondado, como um amplo manto. Aqui eu trago uma figura, né, para ilustrar mais ou menos esse objeto, né, faz parte da definição desse objeto, da visualização do que é esse objeto, a figura, lá do Museu da Liturgia de Tiradentes. O segundo item é dalmática. Lá no Blitou a gente tem que a vestidura sagrada de que usam os clérigos de evangelho e de epístolas nas missas solenes, procissões e outras funções eclesiásticas. Em Oás a gente tem a antiga espécie de túnica, essa túnica ou suas adaptações, usada por diversas dignidades eclesiásticas, como sumo pontífice, bispos e sacerdotes, até se tornar parte dos paramentos dos diáconos. No site da Acordes a gente tem dalmática, a veste própria dos diáconos, usada sobre a túnica ou alva. Seu nome deriva de uma peça do vestuário usado na Dalmácia. São confeccionadas com tecidos semelhantes aos de uma casula e decoradas com bordados e outros galões. Aberta dos lados, tem as mangas largas e curtas. Sobre a dalmática, usa-se uma estola na transversal. Então, está aí uma figura de uma dalmática, também do Museu da Liturgia. O terceiro exemplo é o gremial. Espécie de frontaleira de seda que nos pontificais se põe sobre o joelho do bispo, quando está sentado no tempo dos ofícios divinos. Em Oás a gente tem peça das vestes eclesiásticas postas sobre os joelhos de um prelado oficiante, quando este se encontra sentado. No site da Acordes a gente tem uma espécie de avental usado pelos sacerdotes para proteger os demais paramentos de algumas celebrações, tais como lava-pés, dedicação de templos e sagração de altar, unção dos neossacerdotes na ordenação sacerdotal e episcopal. Não é um paramento litúrgico, mas apenas uma veste funcional com uma discreta cruz bordada para não destoar demais do conjunto dos outros paramentos. Então está aí um exemplo, uma figura de um gremial. Outro exemplo é o missal. Em Blitou a gente tem livro que no altar serve para dizer missa. Em Oás nós temos livro que contém as missas que são celebradas durante o ano nas paróquias. No site da Acordes a gente tem livro que apresenta o rito da missa com grande variedade de introduções para cada parte da celebração. Apresenta grande alcance pastoral com as aclamações para todas as orações eucarísticas. Um exemplo aí de um missal lá do Museu de Tiradentes.
O penúltimo exemplo é a naveta, é o vaso. Em Blitou a gente tem vaso da igreja, mais comprido que largo, da feição de barquinha, em que se deita incenso para o altar. Só lembrando que quando eu coloco a definição de Blitou, eu trago com a ortografia da época, né, só para, se alguém, né, não tem contato com esse dicionário, com esse vocabulário, só para entender por que há uma diferença ortográfica das outras obras que são citadas aqui. Em Oás, a gente tem recipiente pequeno, geralmente de prata, em forma de nau, e dotado de pé, usado para guardar o incenso a ser queimado nos turíbulos durante os ritos litúrgicos. No site da Acordes, a gente não encontrou o conceito, né, mas encontramos o produto, justamente com esse nome. Tá aí um exemplo de uma naveta. E por último, nós temos a patena, que no Blitou é a espécie de pratinho com que o sacerdote cobre o cálice na missa. É da mesma matéria que o cálice e serve de recolher os fragmentos da hóstia. No Oás a gente tem disco metálico que serve para cobrir o cálice e sobre o qual se coloca a hóstia na missa. No site da Acordes nós temos, um recipiente em forma de prato fundo, fabricado em metal, vidro ou cerâmica, onde se colocam as partículas da Santa Missa para consagração. Aí um exemplo de uma patena. Então, só para finalizar, né, para não ser muito longo na minha fala, de fato, quando a gente pensa no nível lexical, quando a gente vai pensar o nível lexical ao longo do tempo, é um nível em que a mudança linguística se implementa de forma muito mais rápida, né, se a gente compara com outros níveis linguísticos, como o nível sintático, né, que demanda tempo para efetivação de uma mudança. Mas nem sempre é assim, a gente precisa levar em consideração que, em casos específicos, como, né, com léxico especializado, essas especialidades e certas tradições podem funcionar como fatores de retenção da mudança, né? Então, não permitindo uma mudança num tempo mais curto. Outra questão que eu queria colocar é que a existência de outros fenômenos, né? Esse manuscrito, como diversos outros textos, ele é rico em outros fenômenos linguísticos que são passíveis de estudo. E para fechar, eu trago a citação da Jean Aitchison, de 2001, né, que eu acho muito interessante essa metáfora da roda gigante que ela apresenta. Então é preciso representar a língua como uma estrutura que sempre muda, mas que sempre conserva algumas características, como uma roda sempre girando. Então, aqui estão as minhas referências, né? Depois, isso vai ficar gravado, se alguém tiver alguma dúvida. Então, fica aqui a minha homenagem aos 80 anos da professora Rosa Virgínia. Mais uma vez, agradeço a participação de todos e o convite para integrar essa mesa. Muito obrigado.